Eu sou o professor Roger, do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Nós coordenamos um projeto de Arte em Rede, que é, na verdade, uma conversa com artistas, curadores e pesquisadores em artes visuais sobre o processo criativo. E esse encontro tem sido feito online durante o período da pandemia. No encontro, nós convidamos a artista Nena Balta, né, que prontamente aceitou o convite e está aqui para apresentar seu processo criativo, né, como artista. Então, eu passo a palavra para você, para que você possa falar um pouco do trabalho de maneira informal, tal. Uhum. Seja muito bem-vinda e obrigado pelo aceite ao convite. Eu que agradeço. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo. Quero agradecer também a Fabiola, que me fez o convite, ao Robson, que acolheu assim, muito bem, e também ao Arte em Rede, né, pela oportunidade de compartilhar a minha pesquisa artística aqui. Também espero que esteja todo mundo bem, que a gente está nessa distanciamento social por conta da Covid, e frisar que a arte é esse espaço que a gente pode refletir e pensar sobre oportunidades de imaginar outros mundos. Então, vou iniciar a minha apresentação. Eu fiz um pequeno itinerário, né, com superfícies e desenhos. Eu inicio com esse slide, com essa frase: desenhar atinge diretamente o corpo, e fala muito sobre a pesquisa e a manifestação desse pesquisar, de como a trajetória no meu processo artístico ela é feita de acontecimentos que vão se revelando nesse fazer. O nome também desse encontro, que é Desenho Ponto Modo, é o nome também de alguma das minhas ações, e ele faz referência, né, essa ideia ponto modo, às tecnologias de comunicação, de como a gente pode acessar o mundo através, por exemplo, do aparelho celular, de vários modos. Um modo máquina fotográfica, ou um modo telefone mesmo, ou máquina de filmar, conversas em redes sociais, e que está sempre nesse lugar de mediar a nossa vida. E a ideia do ponto modo é pensar uma torção para o entendimento de desenho, de considerar o desenho também um espaço de acontecimentos e possibilidades de uma experiência múltipla, né, de diferentes experiências. E, atrelado a isso, esse meu interesse de como fazer da experiência artística um lugar de imaginação e coletividade na dinâmica de possibilitar outros acessos ao cotidiano. Aqui a gente vê o primeiro trabalho que eu vou mostrar, que é uma ação, chama Natureza Viva, uma ação banquete de performance coletiva, e é uma ação que eu realizo junto com a artista Lúcia Vignoli, e teve início em 2016, durante as manifestações em defesa da arte, da cultura e da educação, e que a gente continua nessa luta, né, nessa batalha por esse espaço. E esse trabalho foi apresentado até recentemente, em janeiro, antes do distanciamento social por conta da Covid. É um trabalho de longa duração e que adensa e se transforma cada vez que a gente apresenta. A ação é um convite ao público a participar de um banquete de afetos, de fazer desenhos de frutas e também degustá-las. Nesse espaço, né, desses papéis, que aqui nessa imagem a gente vê melhor, que é a nossa mesa, o público é convidado, então, a desenhar, e também a gente dispõe algumas publicações e livros de poesia. E a gente instaura, então, nesse espaço, uma troca de aprendizado, de saberes, de memórias, de afetos, e que geram, né, com a possibilidade de gerar pequenos acontecimentos transformadores. E é a participação do público que norteia essa ação. É uma experiência de narrativa coletiva, onde todos somos sujeitos desse discurso e tornamos esse lugar, então, um lugar de representação e reprodução de nossas vidas coletivas. Então, a ação
contribui também para gerar outras relações entre o indivíduo e o seu meio social. Esse é um outro trabalho, que é o desenho ponto modo, ponto águas, que leva essa ideia do ponto modo, em que é um vídeo, eu vou falando, vou botar o vídeo sem o som. Então, é uma ação performática que vai revelar essa ideia do desenho como campo que reúne o meu fazer. E esse desenho, ele é entendido pelo viés de uma ação visível, que vai demandar matéria e movimento, e que eu vou, então, me associar ao conhecimento e ao pensamento da geografia. E aí vou propor com isso uma investigação possível de uma possível geografia do desenho que vai implicar nesse corpo, né, nesse corpo desenhador e as suas articulações com o espaço. Também é importante a gente perceber que a própria geografia ela tem um ponto modo, né, uma área do conhecimento que lida com várias topologias, como a populacional, a socioespacial, a climática, as paisagens urbanas. E aí, com essa ideia, eu vou convocar conceitos de mapa, de horizontalidade, de águas, de paisagens, somadas à ideia do movimento. Então, o corpo, ele é material e também é superfície para essas indagações, para essa pesquisa artística. E aí eu vou ter alguns vocábulos recorrentes, como gestos, na ação visível, o corpo e a sua coreografia, traços e riscos em trajetórias, caminhos e linhas, horizontalidades, que se alinham, né, com o início da minha formação, que é em gravura. Eu fiz a gravura na Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, esses conceitos da gravura, de repetição, de múltiplo, de gravar, grafar, estão aliados também a essa pesquisa. Eu penso matéria e espaço a partir do desenho. E, por consequência, eu também penso sobre a ideia do ser coletivo. Porque desenhar demanda performar, cartografar, linhas, águas, a voz, o gesto. O corpo é a ferramenta e a potência sinestésica. O corpo é o sistema dessas ações. Forças, deslocamentos e contatos. Essa próxima série chama Fotografias Performáticas, em que eu vou deslocar uma prática de dentro do estúdio ao fazer o trabalho para o lado da paisagem. Então, eu faço investidas na paisagem que revelam esse propósito da prática, que é a de ação visível, que são modos de experiência corpóreo, espaço, temporal. É um trabalho que eu trago do ateliê para a paisagem. Esse é um próximo trabalho, que é o Porção Escura, que tem uma forma de livro, que é para ser folheado, e essa ação de folhear o livro põe em movimento um escurecimento do branco e um branqueamento do escuro. Quem faz essa ação, né, quem é o motor dessa ação, é o próprio espectador. Então, é uma maneira também de pensar essa noção do poder alquímico de valor e o valor liminar do que vai estar entre o que vai aparecer e o que aparece. Eu também faço relação nesse trabalho, uma relação direta com esse outro aqui, que é o Vertigem, que é um trabalho que eu fiz numa residência artística no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com mais 3 artistas. E essa imersão, esse mergulho no Jardim Botânico, eu fui percebendo, para a construção dessa obra, que a gente tinha como um desafio pensar como estar nesse ambiente da floresta, né, que assim, é o final da Floresta da Tijuca, o Jardim Botânico está bem aos pés da Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, como esse ambiente influenciaria na forma que a gente daria ao trabalho desenvolvido. Então, esses meus percursos nesses espaços me levou a perceber que eu sempre olhava para o céu, eu buscava o céu. Então, esse desejo, né, de buscar o céu, será que estava relacionado a essa ideia de que eu nado? Então, esses ambientes opostos, né, água e ar, estariam também presentes na relação com a floresta, de floresta e o céu? Será que seria um desejo de pegar ar, de emergir da floresta, de alcançar essas nuvens?
ou então seria um desejo de uma queda ao contrário, cair do chão para o céu, né? Essa vertigem. Então, esse trabalho, ele nasce dessas reflexões. Aí, aqui a gente tem uma vista do trabalho, ele também tem um som, o vídeo tem um som, e é importante também de perceber que o desenho, ele é feito do matérico do grafite, são papéis translúcidos e papel opaco, junto com o vídeo, que vão atuar com esse intervalo de revelar e de existir, ao modo do porção escura. E esse último trabalho, Your Voice is My Voice, é um vídeo que eu fiz com uma artista da Noruega. Na Noruega, ela é sueca. E esse trabalho, ele foi feito todo remotamente. Então, eu achei importante de trazer ele aqui, nesse momento de distanciamento social, em que a gente está com muita mediação da tecnologia, para pensar essa possibilidade de criação. E foi uma proposta a partir uma sugestão, né, uma coordenação do artista Ricardo Basbal, aqui no Brasil, e do artista Labali, na Noruega. E a proposta era pensar um trabalho em conjunto com a ideia de voz, corpo e coletividade. E eu e a Mali, então, em conversas por Skype, por e-mails, fizemos, então, uma construção do que a gente poderia trabalhar que lidasse com os interesses de cada uma, como é que a gente botaria isso junto. A ideia da tradução que interessava a Mali, e comigo a ideia de que o corpo é essa ferramenta para falar. E essa fala como essa trajetória do ar que está no pulmão e que sai para o exterior e que faz som. Então, eu queria pensar essa ideia de respirar como som ou a linguagem como corpo, da ideia da fala em sopro, em respiração e fôlegos. Eu queria terminar citando um trecho de uma carta do Arthur, que vai falar sobre essa relação, né, das palavras e dos entendimentos. Então, eu cito ele numa passagem de uma carta a Jean Paul, de 1933. Aspas. Se as palavras, em vez de serem consideradas apenas pelo que dizem gramaticalmente falando, forem ouvidas sob seu ângulo sonoro, forem percebidas como movimentos, a linguagem da literatura se recomporá, se tornará viva. Então, essa é uma breve amostra. Os vídeos, depois eu vou deixar o link com Arte em Rede. Obrigada. Sobre a questão do uso do pensamento, sobre o desenho ampliado, onde essa ação do corpo, do artista no cotidiano, promove esse desenho, a partir dessa ideia de desenho ponto modo, de desenho ponto conexão com a vida, né? Como é que isso se processa no cotidiano da produção do teu trabalho? Como você pensa essa relação? Então, essa ideia, né, do desenho como também uma performance, alguma coisa que o corpo está presente e a vontade de ser ação visível, ela parte mesmo daquilo que eu conto no início, que é que o trabalho ele aparece no próprio fazer o trabalho. Então, a gente sabe que todo trabalho ele vem de uma força de trabalho. E eu quis evidenciar a participação do corpo na produção de um desenho, de uma gravura, de alguma coisa assim. Então, eu fui pegando elementos que partiram primeiro de desenhos que a ideia era só fazer linhas, alguma coisa que fosse praticamente automática. Não era automático, eu estava com essa intenção. Então, assim, de fazer linhas. O desenho era fazer linhas que eu repetia e colocava tempos específicos para ficar fazendo aquela ação e considerar o conjunto de vários tempos diferentes como o trabalho inteiro e o resultado dessa ação, que seria o próprio desenho, né? Essa ação visível. Depois o corpo começa a aparecer porque eu percebi que eu também tinha uma coreografia para fazer os trabalhos. E eu queria que essa coreografia fosse uma outra camada do trabalho. E, aos poucos, eu também comecei a considerar dobras do papel, né, que eu chamo de dobras, mas considerar outras superfícies como a superfície de atuar essas ações.
Aí eu passei a trabalhar também com arquiteturas em paredes, e aí começou uma troca, assim, de perceber que o corpo que faz na parede, as dimensões, né, uma questão de uma relação do próprio meu corpo com o espaço, também foi adensando essa reflexão sobre o que pode ser o desenho, como eu posso acessar esse desenho. E, aos poucos, o som também do embate do grafite no papel, ou da mão na água, né, que tem esse riscar da água na hora que eu estou cavando ali a água para nadar, foram relações que eu fui me aproximando dessas relações. À medida que eu fui fazendo, eu fui descobrindo que era isso que eu estava fazendo. Por isso que eu falo que a relação com a gravura, né, com a minha formação, ela continua, e essa ideia de pensar repetição, acúmulo e reprodução, também eu tinha já, quando criança, imageticamente, de imaginar que eu poderia ter várias de mim mesma para percorrer vidas que não era a única que eu tinha, para depois eu me lembrar disso, eu ouvir essas vozes. Então, essa relação, né, com narrativas também, de pensar... dessa reprodução, é um pouco uma ansiedade também de querer estar em todos os lugares, né? De querer tudo, de querer muito, e de se espalhar, né? De poder ser várias pessoas, essa diversidade que a gente acaba crescendo e entrando num certo molde, né? Numa coisa que a gente não dá conta também, apesar de que com a tecnologia, né, essa coisa de computador, várias janelas, várias lives, você querer ver todos ao mesmo tempo, você fica ali meio que agenciando, né, esses outros acontecimentos que, quando você tem que sair na rua e se deslocar, são outros agenciamentos que você faz, né? Então, está relacionado a isso, como que afeta. A ideia também de que desenhar afeta o corpo, está presente. Algumas vezes eu fazia movimentos repetidos tantas vezes, né, por várias horas, que eu ficava com a mão machucada ou com a musculatura cansada. Então, tinha uma outra visibilidade que não está no desenho, mas que está no corpo, né? Que bom, né? É perfeita a resposta. Ok, então eu quero agradecer em nome do Arte Rede, né, em nome da UFPB, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, UFPB, UFPE, né, a tua disponibilidade para conversar conosco e dizer do prazer que foi aqui. Então, continuamos abertos para outras atividades. Tá bom, muito obrigada também, eu agradeço por ter participado, contem comigo, estamos juntos, estamos juntas, e é isso, muito obrigada.